hoje eu quero te levar para uma história muito apaixonante, para trazer vocês para falar com aquela moça lá na janela. Oiê. Aquela namoradeira. Olha só o que nós vamos mostrar hoje aqui para você nesse programa. Eu vou te mostrar cada produto desse, da onde vem, quem são os artesãos, bordado na cerâmica. Vê se eu aguento. Olha esses cabideiros. Esse cesto é maravilhoso. Lindos esses cachos, gente, iluminados, olha. Os passarinhos, eles são cabideiros mesmo? Cabideiros. Molduras feitas de pedra-sabão. Essa luminária de palha de milho. Perfeição desses linda. Produtos, né? Essa é a coleção Podre de Chique. A gente sempre procura, isso é ponto que não tem discussão, que sejam materiais da região. Arandela. Aí a gente tem esse buquê que ele é vendido em vaso, assim. A gente brinca que é um jeito contemporâneo de trazer aquele arzinho de fazenda para casa. Pra gente ver todos os produtos artesanais feitos aqui. Você mostra? Bora, entra aí. Olha onde que eu estou, em Tiradentes, Minas Gerais, que você sabe que eu sou completamente apaixonado por esse lugar. Se você ainda não teve a oportunidade de se apaixonar por essa cidade, olha só o que eu estou te mostrando. Só que hoje eu quero te levar para uma história muito, assim, apaixonante, inspiradora. Olha, essa aqui é a rua direita, olha. As casas são coloniais, a cidade de 1700 e pouco, então realmente é um lugar muito especial. E hoje eu estou gravando esse vídeo especial para vocês, para trazer vocês para falar com aquela moça lá na janela. Oiê. Aquela namoradeira. Simone Quintas, da loja da Semana Criativa de Tiradentes, que eu tanto falo para vocês sobre a Semana Criativa de Tiradentes, que eu vou explicar melhor ali dentro para vocês, mas eu gostaria, Simone, de você mostrar toda a loja pra gente ver todos os produtos artesanais feitos aqui. Você mostra? Bora, entra aí. Vocês vão ficar apaixonados, principalmente o porquê que existe essa loja. Agora, olha só os degraus, gente, de pedra, que a gente vai entrar, a porta, e essa loja linda, que na verdade reúne os produtos criados durante as Semanas Criativas de Tiradentes, que já está com quantos anos? Esse ano vai ser a 10ª edição. 10ª edição, 10 bem comemorativa, desde 2017, hein? é um ano importante pra gente, sim. E para quem não sabe o que é a Semana Criativa de Tiradentes, porque olha só o que nós vamos mostrar hoje aqui para você nesse programa. Eu vou te mostrar cada produto desse, da onde vem, quem são os artesãos, o que acontece para chegar a esse resultado final, por causa desse projeto que é a Semana Criativa de Tiradentes. Conta aqui para todo mundo. Bom, a Semana Criativa ela é um festival e um projeto. O festival aqui é o mais conhecido, que acontece sempre no mês de outubro. Esse ano vai ser de 15 a 18, tem até escritinho ali a gente deixa ali na loja. Muda todo ano, então você sempre entra nesse Instagram que está aqui, para vocês verem que é Semana Criativa, está aqui na tela para você ver, para você saber qual é a edição do ano que você está assistindo esse vídeo. Exatamente. E aí, bom, desde 2017, antes do festival, a gente tem um projeto que a gente chama de um projeto de inovação social, onde a gente junta os artesãos de Tiradentes e da região, não só daqui de Tiradentes, junto com designers que a gente convida do Brasil inteiro. Então a ideia é que um aprenda um pouquinho com o outro. Então o artesão ele mantém a técnica dele, que foi passada do avô para o pai, para o filho. A ideia é não mexer nessa técnica, mas o designer ele traz um frescor, traz um novo olhar para esse produto. E aí juntar nitroglicerina pura, né? Porque junta a criatividade de dois lados maravilhosos e aí saem produtos incríveis que têm uma identidade brasileira muito forte, né? Então isso que é importante, a gente valorizar o que é feito no Brasil e dar, assim, às vezes é uma mudança, é um acabamento, é uma melhora que aquilo a gente leva para outro patamar e é essa a nossa preocupação aqui. E eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês estão me vendo aí no espelho. Existe um deles aqui que eu sou completamente apaixonado por todos, né? Mas eu tenho um carinho também muito especial pelo Vaguinho, que ele é um exemplo muito interessante aqui dessa história. Porque o avô, não, acho que o pai do Vaguinho, né? Foi o pai do Vaguinho. O pai do Vaguinho um dia conheceu um turco. Foi um português que veio para Tiradentes para fazer umas luminárias numa primeira pousada de Tiradentes, chamada Solar da Ponte. E esse português, ele ajudou... Mas eram luminárias estilo marroquino. Estilo marroquino. Isso, então era isso. Por isso que é muito comum essas luminárias aqui em Tiradentes. É da origem dessa história quando veio esse português aqui. Então esse português ensinou o pai do Vaguinho a trabalhar com latão.
latão. Olha aqui, ó, tá vendo? Latão. E aí eles faziam aquelas luminárias bem típicas do Marrocos. Uhum. Quando o projeto da Semana Criativa veio para cá, eles falaram, pô, mas você sabe trabalhar com um latão, você sabe trabalhar com esse vidro, por que a gente não cria outros formatos? E essa foi a pergunta que mais marcou. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Por que eu estou Mas, sempre às fazendo a vezes, mesma coisa? Isso vale E aí, para tudo na vida, para né? tudo. E aí o que acontece? A partir daí, ele começou a criar outros formatos, outras histórias com que os designers incentivaram, e hoje ele está nas grandes lojas de São Paulo de decoração, e neste momento que eu estou falando com você, ele está em Milão, no Milão Design Week, apresentando peças dessa coleção aqui. Dessa aqui, que é o Banco Áurea, que Uhum. foi uma peça que ele desenvolveu com o Rodrigo Ambrosio. Esse banco, especificamente, ele não fez parte do projeto da semana, mas eles se encontraram, se conheceram, o Rodrigo e ele, por causa da Semana Criativa, e aí aqui acaba sendo um espaço também para o trabalho dos artesãos. Então, para você ver como isso é interessante, você pega os conhecimentos e esses conhecimentos geram produtos incríveis. Agora eu preciso falar desse espelho, porque não dá, porque a pessoa estava me vendo aqui o tempo inteiro. Olha de perto. De quem que é esse espelho? Esse vaquinho, olha, esse espelho é do Rondinelli. O Rondinelli, ele é também, né? Ele não deixou de ser um entalhador muito de arte sacra. Ele trabalha muito para as igrejas, para os padres, fazendo altares. E quando a gente trouxe ele para o projeto, a mesma pergunta, né? Por que que você sabe entalhar madeira? Que outras coisas com outros produtos além dos sacros a gente consegue fazer? E aí foi, né? Também não tem fim. Aí tem espelho, tem... Olha o que ele faz também. Esse espelhinho de mão também, que foi um produto que ele desenvolveu que é a minha designer. paixão, gente. Eu sou completamente apaixonado por esse espelho. E olha por aqui a gente linda. vai achar outras peças dele enquanto a gente conversa. Tem a sereia aqui a também. A sereia é maravilhosa, a colher de sereia. Tá vendo? E aí, olha só, e aí a gente vai vendo mobiliários, que são aqui, essas junções também são resultados da Semana Criativa. Sim. Todos eles, olha o acabamento. Aí você tem, olha esse formato interessante, né, de você pegar na xícara. Olha, muito bacana. Esse é do Ateliê Café A2. Aí, ó. E essa daqui, gente, que é uma junção do crochê com a madeira. Essa não é da semana também, mas é um projeto muito legal, de um designer chamado Marcos Camargo. Ah, sim, ele é maravilhoso, sim, Marcos. O Marcos é um projeto que ele fez junto com uma associação Coralinas, lá de Goiás, que faz essa parte do crochê. Fez parte de uma instalação que estava no festival. Berenice veio te receber. A Berenice, gente. E essa peça ficou aqui com a gente. A Berenice tem o seu quarto aqui na loja. E olha só que linda que é essa instalação aqui que eles colocaram para mostrar, né, esses produtos, que tem dois que eu sou completamente... Bom, eu vou falar só para apaixonar por todos, tá? Então você já se prepara. Essa daqui é palha de milho. Isso. E é feito na cidade de Prados, em Minas Gerais, que daqui a pouco, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar que existem outras que são luminárias, que você vai realmente amar muito. E em volta dessas obras aqui, dessas peças utilitárias de estanho, que na verdade tem até o IG do Sebrae, porque elas são, na verdade, o estanho é reconhecido como indicação de origem de São João del Rei. É ali que é o original, não é isso? Sim, o estanho usado como objeto, né, como para mesa posta, enfim, só é produzido em São João del Rei. Aí, em outras finalidades, em outros estados, tem outros usos, né, mas aqui como objeto, a produção é só aqui mesmo. Olha para você ver. Aliás, ó, pra você ver, também é só aqui. Muito. Ô, gente, tá preparado para o seu coração agora ficar quentinho? Olha esses cabideiros. Um tucano, um lobo-guará. Vai falando aqui, Siriema. A siriema. E o tucano com prateleirinha aí para pôr celular, carta, chave. Esse daqui eu sei que é resultado da Semana Criativa. Sim. Que foi desenvolvido com quem? Esse foi desenvolvido no ano passado agora lembrar de todo mundo é que você me pega, porque no né? ano passado foi um grupo todo, na verdade, que desenvolveu. Sempre é um grupo, né? Foi um grupo de pessoas com o Beto Romero, e aí tem a Stephanie Ribeiro, enfim. O Bruno Nis, todo mundo junto, né? É uma turma grande. Olha, pode colocar aqui nesse pratinho e é um cabideiro muito lindo aqui.
Olha, vocês estão vendo também uma diversidade de produtos interessantes, olha, e são produtos que têm o artesanal, que é o feito à mão, e ao mesmo tempo tem um design muito apurado, né? Tem, Me tem. conta aqui dessas mesinhas. Essa também é uma criação do Vaguinho. O que é muito legal é que a gente sempre procura, isso é ponto que não tem discussão, que sejam materiais da região. Então, a gente pauta muitos designers para que eles não inventem junto com o artesão um produto que depois de um material que não tem a ver com a cidade, né? Não tem a ver com o Sim. lugar. Então, aqui ele Uhum. pegou a madeira, o Uhum. latão, que é uma coisa do Vaguinho, então ele entra Sim. aqui nesses detalhes, né? Uhum. E esse pé que é de pedra, é uma pedra muito comum aqui que se chama, se não me engano, posso estar falando o nome errado, mas é guinésia, uma coisa assim o nome Uhum. dessa pedra. Ela é bem porosa, ela é bem bonita. Uhum, é linda. E aí, gente, vocês ficam me perguntando assim, porque eu sei que hoje nós temos pessoas assistindo a gente no Brasil e no mundo. Sabia que nós estamos em mais de 37 países, Simone? Nossa, Luffy, 37 que países. potência hein, É esse uma canal? potência, é uma potência. Então o que acontece? Você que quer adquirir. Gente, a gente está muito em Minas. Antes de eu te contar, olha só o povo passando e Isso é escutando de no uma telefone. escola. Aí fica todo mundo passando. Deixa eu te falar, você que quer ter acesso e comprar os produtos resultantes aqui da Semana Criativa e outros que têm essa curadoria da loja da Semana Criativa, você pode comprar online. Então ela manda também para o Brasil inteiro e se precisar manda para outro lugar, né? Não, sim, Dá-se com um jeito. certeza a gente É, manda. Essa é uma novidade que para a gente foi um passo muito importante, né? Que facilitasse o acesso dos produtos da loja. O endereço é www.lojadasemanacriativa.com.br. tá aí na tela. www, consegui falar. Gente, a gente pegou bem agora na subida da escola, então vamos ali para trás que eu já volto com vocês aqui, ó. Olha aqui essa outra parte. Olha a quantidade de gente passando lá atrás. É uma procissão para a escola. Pois é. Chega todo mundo junto. É que aqui na cidade é muito comum chegar excursões de escolas, assim, porque aqui é uma cidade histórica, então isso é bem É comum uma aqui. excursão. Achei que a galera tava indo para a escola. Não, eu acho que Que é uma excursão legal. mesmo escolar. Olha, aqui nessa outra parte existem aqui esculturas, bolsas e olha lá aquilo lá entalhado na madeira. Ele é o mesmo que faz o Não, espelho? Não, esse já é é um outro? santeiro de Tiradentes chamado Jango. Uhum. O Jango hoje está produzindo bem menos do que ele produzia, né? Então a gente ainda tem aqui, ele ainda faz com a gente algumas coisas. Uau. E ele é uma pessoa muito importante aqui na cidade. E ele diz que ele gosta de ir nas igrejas e ficar prestando atenção nas imagens, imaginando como que as pessoas chegaram naquelas formas, né? Você vê. Então conversar com ele é uma delícia. E olha a perfeição É desses linda. produtos, né? Então, assim, isso que acontece muitas vezes é que a gente quer os produtos lindos, como a gente está vendo, e não sabe como chegar até eles. Uhum. Aqui é mais do que um vídeo para te mostrar todas as histórias, é te mostrar o caminho para você chegar até aqui. Por quê? Porque a qualquer momento que você entrar em contato com a Semana Criativa, ela vai ter novidades para te mostrar, entendeu? Eu, se fosse você, eu dava trabalho para elas, que era o seguinte, eu ligaria de WhatsApp e pedia um rolê, um tour na loja Não, e a para Lu e a poder Fabiola ver. fazem, viu? Cadê a Lu? Pode... A Lu Cadê? não tá aqui, mas a Fabiola tá Tá. escondidinha, tá? Tananana. Ela se escondeu atrás do balcão ali. Gente, quando vocês vierem aqui de Tiradentes, pode falar oi não, tem que falar ei. Ei! Ei, Fabiola! Ela tá sem microfone, mas você dá um rolê com a galera? Dá, ó, tá vendo? Todo mundo. Aqui, gente, tem vários designers e artesãos que já participaram da Semana Criativa. E olha só essa poltrona, que é um espetáculo. Conta lá, Simone. Essa poltrona, ela foi pensada, a gente estava trabalhando com uma tecelã, a Silvânia, e ela é de Resende Costa, que é um lugar também muito famoso pelo tear mineiro, por se manter essa tradição do tear mineiro. Então ela teceu esse tecido aqui, né, que faz o assento, né? Exatamente, o assento tanto da peseira quanto da poltrona. Uhum. E aí os designers, eles criaram esse desenho, lembrando que quem conhece isso remete muito ao tear mineiro. Sim. Essa forma da estrutura lembra um tear mineiro. Uhum. Quem fez a estrutura também foi o Beto Romero, mesmo dos cabedeiros de bichinho. Ele que fez a estrutura para acomodar o tecido da Silvânia. Então, assim, às vezes um artesão trabalha com o outro. Sim. A gente gosta de fazer essa mistura dos trabalhos, né? Dos artesãos, eles acabam ficando próximos, eles às vezes nem trabalhavam juntos.
E aí a gente vai dando mais autenticidade mesmo. Aham. E olha o banquinho de jacaré. Jacaré. Então isso que é interessante, você tem uma peça que é realmente criada, pensada por um conjunto de saberes que já vem de muitos e muitos anos, né? Isso que eu acho interessante. Olha essa luminária de palha de milho. Pois é, ela Né? é Imagina, linda. ela pode ficar no chão, ela pode ficar pendurada, Pode. se você quiser pendurar. Tem uma versão dela, deve ter quase 2 metros, né, de chão, que ela é uma mesa, ela é bem bonita também. Olha esses bancos, que Isso técnica se que é essa? chama um fuxico, como é que chama? Fuxico aberto, Fuxico aberto, é. Uhum. Então, é isso aqui, tá cheio de... Ele é todo revestido com esse fuxiquinho aberto. Sim. Eu tô te mostrando coisas que muitas vezes ninguém nunca te mostrou, tá? Porque isso é muito legal. Agora, olha isso daqui que são uns peixinhos, é isso? São os peixinhos de apito. Ah, são apito. E olha esses daqui, gente, que são Isso, cravos, né? eu sou apaixonada por esse produto. Olha, Ele é cabideiro, ele é um assim, cabideiro, ele é um cravo todo forjado, né, na marreta, ali na marretada. Uau. É um trabalho incrível, muito bonito. E muito como é que bonito, você do prega Raimundo ele? Nonato. É só fazer, tem que fazer um buraco Tem depois? que, com furadeira mesmo, é a Vai a buchinha? exatamente. Ah. Aí você enrosca na parede, bem simples. Já viram, né, gente? Eu vou querer. Ali tem ele... Ali, aqui, ó, tá vendo? Pra pendurar. Vai dizer que eu não tô te dando um presente, te mostrando isso tudo. Aliás, a gente quer levar os bancos embora. Olha aqui, a gaveta, que lindo. Você quer levar até a decoração, Lu. Eu quero levar essa janela também. Tá linda. Vamos rodar mais. Olha, aqui dentro tem mais. E quem é que já fez esse tour inteiro com você pra você guardar? Não, só o Luffy, né? Entendeu? Só o Luffy. Olha aqui, você tava me contando uma coisa aqui desse sofá que eu queria que você contasse, que é esse tecido aqui, essa manta. A Eliana, ela é uma artesã de Prados também, e ela fazia essa peça que se chama baixeiro. Isso é colocado normalmente embaixo da sela do cavalo para proteger o lombo do cavalo ali né, da sela. Quando a gente conheceu, ela só fazia isso, ela estava sofrendo muito, porque hoje em dia esse produto é industrializado, pouquíssimas pessoas fazem ele à mão, e ela estava vendo o trabalho dela desvalorizado e não conseguindo mais viver dessa produção. Uma coisa interessante é que cada lugar que o baixeiro é produzido, ele tem um desenho característico. Tem uns que são uma casinha, aqui no caso dela, aqui são os passarinhos. Pássaros, que lindo. E aí o trabalho com ela foi transferir, ela faz isso num tear de grade, não é aquele tear mineiro, é um tear mais simples. E a ideia foi trazer isso para uma tapeçaria, esse conhecimento dela. Então, tem esses daqui que foram criados no ano passado pelo Alex Rousset com ela, que fizeram parte do festival. E tem uma série também dessas tapeçarias compridas que são feitas imitando bichos que fazem parte da vida ali da Eliana. Então tem o lambari, tem o teiu, tem o cavalo. Feitos na própria história, igual aqui, Sim, eu vou né? mostrar. Igual Em outro aqui. lugar a gente consegue ver esses bichos. E aqui também são esculturas do Vaguinho. Do Vaguinho. Porque daí o Vaguinho, ele abriu, né, uma janela. Então hoje ele traz o latão para vários lugares. Sim. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas antes eu quero mostrar aqui essas bolsas, porque eu vi umas bolsas de couro aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Não é espetacular? Isso também vem de Prados. Prados é um celeiro assim, importantíssimo da região de artesão. Mais famosos lá é a família Julião, né? Muita gente já deve ter ouvido falar. Mas lá tem muito couro também. Então tem muita selaria e tudo mais, então você vê muito couro. É lá em Dores de Campos, são 2 pontos importantes aqui da região. Conta para todo mundo o que a família Julião faz. A família Julião, eles são artistas mesmo, a gente nunca fez projeto com eles, porque eles já estão em outro, né, é uma outra história. Eles esculpem em madeira. Tá. Então, cada um tem um estilo próprio, né, mas todos partem dessa escultura em madeira. A gente não tem nada da família Julião aqui, mas podem procurar, mas pode porque procurar. É lindo. Gente, essas bananas, que incrível. Essa é a coleção Podre de Chique. Podre de Chique, gente. E ela é aqui, no caso, uma fruteira. É uma fruteira, tem ou uma várias... escultura, o que quiser. Ela é uma fruteira, a gente usa como fruteira aqui, aí a gente tem a banana ouro e as bananas podres, por isso que é Podre de Chique. Podre de Chique. Essa peça também foi para a Farm de Londres. Olha, gente, foi para a Farm de Londres. Olha essa aqui, que espetacular, Tem né? os cabideiros dela que são muito divertidos, a gente vai ver ali na cozinha. A gente já vai chegar lá. Olha, tem mais aqui também. Um cesto. Ó. Que ideia boa, tá vendo? A gente pega justamente uma coisa que é tão característica nossa, assim, a banana. E a banana assim, é muito comum aqui. Quem já vem Tiradentes já deve ter visto aquela banana amarela, que é pintada de amarelo a madeira. Sim. A ideia foi exatamente como é que a gente pode usar a mesma banana que é tão comum de um jeito diferente, né? De um jeito diferente. Muito bom. Olha isso aqui, que bonitinho esse regador. Esse regador é do Maurício Arruda. É maravilhoso. Lindo mesmo.
Olha aqui. Quando ela fala Maurício Arruda, ele desenvolveu com a Imperial Com a Stanley. Imperial Stance, Entendeu? É sempre assim, exatamente. é uma pessoa que fez igual aqui também, ó. É Tá que essa vendo? Ó? especificamente, na Semana Criativa, o trabalho é em conjunto, né? Sim, Então, o desenho é criado pelo designer e pelo artesão. No sim. caso do Maurício, ele não fez parte do projeto, isso foi Mas um desenho dele que que ela é aquela executou. Uhum. executou, E exatamente. esse aqui? Esse aqui foi um banquinho, a gente queria fazer um cavalinho estilizado, um cavalinho para Ah, criança. que delícia. E então por isso que ele tem Virou quase um um camelinho. camelinho, ele tem esse movimento aqui, mas ele é Uhum. muito escultórico também, né? Escultor. Para E qualquer um, né? aham. Olha, gente, eu comprei essa tábua da outra vez que eu vim, é linda, fica lá em casa. Quem me vê lá em casa já viu. Mas olha quantas coisas que tem aqui desenvolvidas. E o lobo-guará, que é típico aqui da serra, né? Aqui Aqui da já é região, né? um bioma, aqui a gente já pega uma mistura do cerrado com a Mata Atlântica, então já começa a Uhum. aparecer esses animais do cerrado. Olha que linda a bolsa com essa alça. Alça de Chique, madeira. Não, e né? essa alça aqui é muito chique, porque aqui é pinho de Chique. riga, que é uma madeira Uau. que só de demolição mesmo, né? Aqui o Aham. roxinho. Pega, mano, pega ela na mão para as pessoas verem você que tá toda chique com essa roupa. Eu tenho a minha, tá? Ai, E eu tenho gente, exatamente nessa cor, essa cor. lindíssima. No mínimo, E ele linda. também é feito em tear manual É, e a alça de madeira com essas madeiras nobres. achei muito bonita. Bom, então você vai vendo aqui todas as coisas aqui também são fruteiras, tá vendo? Vasos. E agora a gente vai passar para uma outra parte aqui da casa, que a própria casa é um espetáculo, né? Que Ah, é você uma já graça. começa com essa selaria. De onde vem essa selaria? Essa selaria também é de Prados, né? Como eu falei, é muito comum lá. E O esse couro, desenho né? que a gente é muito comum da selaria mesmo, né? Então a gente só vai trazendo para eles para outros lugares. Uhum. E aí você tem aqui mais Isso é da Eliana isso. também. E isso aqui são os passarinhos, eles são cabideiros Cabideiros, mesmo? cabideiros. Isso é um sucesso, é uma Olha coisa que isso. acho que esse cabideiro e os de banana são Sim. os hits da loja. Por que você tem um cabideiro, né, simples? Se você... Aqui você já mostrou uns 3 cabideiros são maravilhosos, que é o cravo, os dos bichos Bichos, ali, agora os dos passarinhos, passarinhos. e a da banana tá ali, A da gente, ó. banana tá ali. Depois eu vou chegar mais ali nesse outro setor da casa, mas eu acho que, olha aqui, vai dizer que você não quer ter. Como é que é mesmo para entrar em contato para comprar online? consegui falar assim, .lojadasemanacriativa.com.br. Tá vendo, gente? Aí você vai estar junto com essa história que vocês sabem que eu amo. Agora, lembra que eu prometi que ia mostrar flores luminárias para você? Lá já tem umas, mas tem mais, tá? Vou mostrar mais para vocês. Elas são um espetáculo, né? Eu acho que elas dão. Ó, a gente já estava até falando em Milão esse ano, não sei Pois qual é, marca Dior. chique que a Dior colocou flores feitas de palha, coisa que já é algo que é feito aqui É uma há tradição muito. a flor de palha em Prados, né? E aí a gente vê uma instalação inteira, né? Agora está acontecendo a Semana de Design de Milão, a gente está em abril, Uhum. e uma instalação inteira da Dior com folhas de palha. E aí a gente olha, enfim, né? Você vê como vocês, né? Eles de repente viram aqui e falaram: olha, eu vou fazer igual, e Pois acabaram é. fazendo por lá. Mas olha aqui tem essa aqui com luminária, esse buquê. São as arandelas, aí a Arandela. gente tem esse buquê que ele é vendido em vaso, assim. Você tá vendo? Não foi que ela colocou a iluminada, não. Você já compra ela com vaso e tudo, porque sai Ela é daqui, ó. pronta. Tá vendo? Já vem pronta. E aí a palha aqui, ela foi tingida naturalmente, isso é uma coisa que faz parte do projeto, porque antes eles pintavam usando tinta artificial e a gente ensinou a essa questão do tingimento. Aqui também é uma coleção desenvolvida para a Semana Criativa, porque essa libélula tem uma história especial, não tem? Tem, isso aqui são 2 coleções que a gente fez em collab com a Luli Viana e aqui com a Carol Sugikawa. A Luli, ela veio com essa história da libélula porque Tiradentes a Serra de São José, que é uma serra que quem conhece Tiradentes, que ladeia a cidade, ela é um santuário de libélulas, especificamente de uma espécie que tem até, eu não vou saber o nome científico, mas tem alguma coisa assim, tiradantino, sabe? Uma coisa assim. Mas é um santuário de várias espécies. Aí por isso que a Luli trouxe esse tema para cá. E também tem outro ponto, ela é tão, a quantidade de libélulas que tem na serra é tão grande e tão protegida esse santuário, que é por isso que lá foi transformado em santuário por causa das libélulas. Sim, não é? exatamente. Para proteger. Então aqui é feito com a Luli Viana, olha aqui, ó, para vocês Pra Semana verem, pra Criativa. Semana Criativa. E aqui também um outro desenho com a Carol Sugikawa, que eu amo. Cadê ela?
A Aqui Carol não dá tá. para ler tudo É, assim, que a mas é só assinatura da Carol. Carol é mais diferentezinha. É. Mas assim, aqui no prato tem esse. A Carol já fez uma outra brincadeira. Ela trouxe esses elementos que são típicos de Tiradentes. Então, os Aham. passinhos, Sim, que tem as passagens da Via Sacra, a galinha d'Angola, lindo. tem várias as igrejas, É. o bule de Cafezinho. café. Aham. Enfim, aí ela brincou até o cachorro, né? Porque Tiradentes é Claro. cheio de cachorro. É. E o cachorro aqui é de todo mundo, gente. Ele fica na rua, a gente brinca. Todo mundo cuida. Olha que lindas as almofadas com couro, as mantas. É muito legal ver tudo isso, porque eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito minha. Eu detesto quando alguém mostra coisas rápido, assim, porque eu quero ficar vendo devagar para poder pensar. Então eu estou tentando fazer isso. Então, mas se tiver muito rápido e você viu alguma coisa que eu não mostrei para você, escreve nos comentários para que as pessoas também escrevam coisas que elas mais gostaram. Conta pra gente o que vocês estão mais gostando. E se tiver alguma dúvida, Simone vai ler e vai responder. Agora eu joguei na sua. Ah, não, pode deixar, vai ser um maior prazer. Olha aqui os tecidos que viram Isso daqui quadro. são receitas de repassos de tear. Então, isso daqui era quase um... Refugo. Não era um Não. refugo. Ela tinha, a tecelã, a Silvânia, ela tinha isso tudo, eram os repassos da mãe dela. Repasso é a receita do tear. E ela tinha isso tudo em papelzinho. E é tão bonitinho, porque antigamente era muito comum as pessoas presentearem as outras com uma receita de repasso. Que amor! E os repassos, eles ganhavam o nome de quem deu, quem criou o desenho. Então era o repasso da Dona Mariazinha, o repasse do Luffy, por exemplo. Então eles ganhavam esses nomes. Ela tinha essa relíquia numa caixinha, esses desenhos. Então a gente falou, por que você não cria pequenas amostras? Porque isso aqui é uma amostra da história da tua mãe. Claro, são as receitas, São você as criava receitas. os desenhos. É. Gente, mas isso é uma preciosidade, Preciosidade. Simone. E aí que a gente... Mas enfim, aqui tem vários e cada um é um Sim. desenho, tá vendo? Aham. Gente, olha o que eu tô mostrando pra vocês. Isso aqui Agora, é uma história do tear do mineiro. tear mineiro. E olha aqui também, eu tenho uma dessas, gente. É luva de pegar. Não é luva de cozinha. Sim, luva de pega cozinha, chama panos quentes. panos quentes. E aqui, eu também tenho igualzinho isso aqui. Tô falando que eu tenho, gente, pra você ver que eu sou fã mesmo, tá? Ó, olha que lindo. Bordado na cerâmica. Vê se eu aguento. Você acha que eles fazem coisa linda? Isso é um é projeto que foi muito feito com a bonito. Ateliê Café A2 e com uma bordadeira com a Dona Maria. Tá vendo, gente? Você bordar a cerâmica, o bordado aqui no paninho. E olha essas molduras feitas de pedra-sabão. É o Expedito? Como é que é o nome É o dele? Expedito que faz. O Olha Expedito isso. conhece muito de pedra-sabão. E Uhum. aí a gente propôs ele fazer umas molduras. Elas, assim, eu acho elas bem artísticas, eu acho que elas não precisam de ter nada, emoldurar Nada nada. Eu dentro, acho que elas é. por si só já são a Aham. história toda, É né? verdade, eu também amei nesse sentido aí. Olha aqui, mais luminárias iluminadas. Ali tem já uma moldura de madeira, né? Que é a mesma artista lá Lá do espelho. Aham. Olha aqui mais uma obra. Esses pássaros que são lindos também, ó. São. Aliás, essa prateleira é maravilhosa, né? Uhum. Também eu já querendo levar à loja. Aqui Olha os que bonito essas esses são os cores. ponchos, né? Aham. Que a gente Uau, de pro crochê. inverno, hein? Uhum. Uhum. E Olha isso aqui é o que a Eliana, os bichos da Eliana. Então esse aqui é o lambari, o peixe. Então ele é estilizado. Entendi, gente. Olha isso. É o peixe. Por isso que ele tem essa espinha. Cada bicho tem a sua característica. Quer deixar sua casa bonita, pessoa? Tô te levando pro lugar certo. Olha aqui que eu tava te mostrando. Além do cesto ser um espetáculo, esse cesto é maravilhoso, Simone. É. Que isso? E aí tem esse aqui eu acho que normalmente vem 3, né? Tem de 3, tem de 5, cinco, tem ó. vários, os cachos variam. São lindos esses cachos, gente, iluminados, olha. É realmente muito chique isso. Quem sabe o que é isso? É uma queijeira, não é? Queijeiro para Mas esse maturar o queijo. Mas esse você usa para queijo Aqui. mesmo, mas pode usar para outra coisa, se você quiser Pode. enfeitar na sua casa Mas aí é para também. você comprar o seu queijo e deixar ele E maturando. deixar ali, porque quem vem em Minas tem que comprar queijo. Olha isso aqui é madeira? É cerâmica, é de um artista chamado Chico Ribeiro, ele já faleceu. Uau! Ele morou por um tempo aqui em Tiradentes, Uhum. mas ele não era daqui, ele morou uma época aqui. Mais fruteiras. Ali mais fruteira com os pássaros. Eu sei que você está me vendo agora em vários lugares do Brasil e do mundo. E eu sei que provavelmente você, que não é brasileiro e brasileira, você está passado, você está impressionado, né? Porque realmente o artesanato brasileiro ele chama a atenção. Olha esse aqui de sol.
Gente, eu quero tudo. Vamos aqui agora na cozinha. Gente, aqui na cozinha tem uma coisa que eu sou, assim, fã há muito tempo, que eu tô doido para levar para casa, que é esse daqui de colocar prato, que a gente via muito nas fazendas, né? Sim, sim. E olha aqui como fica, olha. Como é que é o nome? É porta-prato? Não, é A um gente chama de louceiro. louceiro, Uhum. entendeu? Olha que lindo. Aí tem as louças ali que a Luli fez e de diversos tamanhos, ó. A gente brinca que é um jeito contemporâneo de trazer aquele arzinho de fazenda para casa. É verdade. E aqui tem mais esculturas de pedra aqui, utilitárias, né? São umas Para usar. travessinhas, E aqui as molduras do expedito. molduras. Ai, gente, Semana Criativa de Tiradentes. Que eu espero ver vocês aqui, porque eu venho todo A ano. gente ganhou da Lu Gastal. E lá fora a gente pode ir. A banana. A banana. Olha, tem a Isso é banana um dos ouro, hits, é a ouro e a podre. que é uma podre de chique. E aí, olha só, de quem são esses bancos aqui e mesas de pedra? É do Antônio Maia, que é um artesão de Dores de Campos, que é uma cidade próxima daqui. Uhum. Ele só trabalha, ele faz muito cantarias, esse tipo de Uhum. trabalho. E aí a gente criou junto com o Marcelo Play, da Play Arquitetura, Suzana Uhum. Bastos. Foi uma turma legal aí que criou uma parte de mobiliário com ele. Mas é mobiliário mais para jardim, para ficar no Sim. tempo, né? É uma Não vai madeira, ficar pedindo para mudar de lugar toda hora, Não, hein, gente? não, senão você vai acabar com a coluna. Não tem jeito. Bom, eu acho que a gente mostrou tudo, porque a gente Aqui é estava nosso fofocando escritório, aqui, nossa gente. baguncinha. Minha bolsa, bolsa dela, a gente estava aqui e eu falei para ela, você tá achando, né, que eu vou ficar aqui dentro dessa loja da semana, sem ser durante a semana, o que tá deixando a gente muito tranquilo, porque a gente não tá correndo para cima e para Um baixo. milagre. Sem mostrar para você, não tem como, né, gente? Então eu fiz questão realmente de te mostrar os produtos da Semana Criativa, que são muito legais para você ter acesso. O que mais que a gente não viu? Eu acho que a gente deu um rolezão, hein, Luffy? A gente deu, né? Nossa. Olha aí, ó, presentão para vocês. Então, eu quero agradecer todo mundo que ficou comigo aqui e com a Simone até agora, né? Porque é uma honra a gente estar aqui com vocês. Agradecer por a gente estar juntos e quero repetir de novo aqui qual é o site e o Instagram para vocês entrarem em contato, que é O site, ele tá fazendo isso para eu ter que falar www.lojadasemanacriativa.com.br, no Instagram, @Loja da Semana Criativa ou @Semana Criativa de Tiradentes. E queria convidar todo mundo para vir para o festival, que vai ser de 15 a 18 de outubro desse ano. desse dia 2026 que a gente está falando. 2026. Seja lá qual ano que você tiver, veja nos Instagrams como que você veio até aqui, tá bom? Agora sim, vai direto lá no comentário que eu quero saber o que você mais gostou, o que você se apaixonou e como você poderia colocar na sua casa, tá bom? Simone, obrigado, é sempre bom. Ô, gente, só para vocês terem uma ideia, que a Simone é tão importante na minha vida, que até no meu livro de fotografia eu fiz uma homenagem especial para ela, porque a gente sempre esteve junto e muito do que eu faço começou aqui. Tá Muito bom? antes disso tudo, né? Com essa pessoa. Quando a gente era mato. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.